Amém, queridos? Tem uma palavra para você que eu quero ministrar esta noite. Você está preparado aí para ouvir a palavra, gente? Esse meu esboço aqui tem 4 linhas de esboço. Acho que vai dar para pregar aqui os 30 minutos. Estou brincando, eu fiz alguns slides aí. Mas espero que mais do que aquilo que eu tenha preparado para vocês, o Espírito Santo nos guie para trazer uma palavra animadora para o teu coração. Cada vez que a gente vem a um ambiente como esse, a gente destrava, sabe, gente? Olha, entenda que ambientes como temos aqui na nossa igreja, a gente adorou a Deus na forma de cânticos, né? Se adora a Deus de muitas formas, mas a gente adorou cantando a Deus, a gente adora quando levanta as mãos, mas sobretudo a gente adora a Deus quando a gente se expõe à palavra dele. A palavra é geradora de fé, a palavra desata a gente. Eu gosto muito dessa expressão, né? Porque nós somos vivos em Cristo, amém, queridos? Estamos vivos em Cristo porque recebemos a nova criação de Deus em nós a partir do momento em que aceitamos a Cristo. Mas mais do que estar vivos, queremos estar ativos, amém, queridos? Queremos estar desatados para viver tudo o que Deus tem para a gente. Eu espero muito que o Espírito Santo ajude você a desatar áreas específicas da sua vida. A gente vai falar esses dias sobre o eu sou. Gente, deixa eu começar a dizer para você que esse foi sempre o anseio da humanidade. Descobrir, e você vai ver, já a gente vai ler um texto que vai ser a base do que a gente vai conversar, mas primeiro eu quero construir com vocês a ideia que a humanidade sempre teve de descobrir a razão das coisas. Eu não sei se você é tão curioso assim, mas eu já tive uma época da minha vida que eu queria descobrir tudo, né? Qual a razão da nossa existência, por que é que as coisas existem. Você já olhou para como é complexo a criação, amados? Já olhou, né? O cosmos, tudo que a gente vê, né? Quando a gente olha assim, tem a impressão que a maior parte da terra, a maior parte do lugar em que vivemos é terra, né? Mas na verdade não, né? Nós vivemos numa vasta imensidão de mares. Então tudo isso, gente, a gente fica indagando, onde é que isso existiu? Né? Como é que isso se construiu? É claro, para nós que somos da fé, a gente tem uma resposta muito simples, né? Deus criou todas as coisas, mas nem sempre foi assim. As pessoas sempre buscaram descobrir quem é que fez, arquitetou, planejou, fez todas as coisas funcionarem bem, maravilhosamente. Você olha, por exemplo, para o corpo humano. Gente, está funcionando dentro de você muitas coisas, sabe? Elas estão interligadas, uma coisa dependendo da outra. Quando um órgão teu não funciona bem, você tem uma tendência a passar mal, né? Elas se dependem, e Deus organizou isso de uma forma perfeita dentro da gente. Para nós que somos cristãos, isso é muito claro, mas a humanidade sempre descobriu. A Torre de Babel, por exemplo, ela foi essa tentativa dos homens se aproximarem a Deus, né? Os sacrifícios no decorrer da história da humanidade também. Quantas pessoas se sacrificaram com a ideia de ter uma revelação nova, não é isso? E muitas pessoas estão baseando o conhecimento ou a descoberta da razão da vida, do porquê que as coisas existem do jeito que existem, em teorias, em experiências. Mas para nós, irmãos, há uma palavra que parece determinar a nossa realidade mesmo, parece determinar tudo aquilo que nós cremos. Olha o texto que eu vou usar com vocês aqui, gente. Olha, então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Gente, que coisa, né? Te explica alguma coisa quando você olha assim, poxa, Deus se declara o eu sou. O que significa isso, né? E aí é importante a gente dar uma olhadinha.
Hayá, que é uma expressão hebraica que vai definir o eu sou. É ser, existir, permanecer, continuar. Ele não era nem vai ser, ele é. Então, quando Deus ordena a Moisés que se apresente ao povo como eu sou, Ele está dizendo: olha, eu vou permanecer, eu vou continuar, eu sou a razão de todas as coisas se subsistirem, eu sou a existência plena. Ele não era nem vai ser. Ele é absolutamente o controlador de todas as coisas. Gente, acreditar nisso vai fazer toda a diferença. Pastor, você não está falando nada de novidade. A forma com que eu e você compreendemos Deus faz toda a diferença. Será que você entende que o Deus que você chama de Pai, o Deus que você chama de amigo, Ele é a razão pela qual as coisas existem e subsistem? Você está entendendo, irmãos? Quando eu creio profundamente que nada, absolutamente nada, seja a mais complexa que for, está fora do controle de Deus. Isso faz uma diferença imensa. Eu vou levar você a esse raciocínio. Então, quando Deus diz a Moisés que ele deveria se apresentar como eu sou, ele está dizendo exatamente isso: ser, existir, permanecer, continuar. Todas as coisas, irmãos, vão passar. E aí o Novo Testamento é claro ao dizer: mas as minhas palavras de vez em quando passarão. É assim? As minhas palavras não passarão. Por quê? Porque Ele é o todo. As coisas existem porque Ele as fez. Olha, a sua natureza, irmãos, eu quero falar um pouquinho disso com você, e eu quero ativar isso. Pastor, eu já conheço isso, legal, mas eu quero que você ative, renove esse princípio, que você vai entender o quanto isso será prático na tua vida. A natureza de Deus, Ele é cheio de graça. Né? Hoje nós estávamos conversando, ajeitando os slides para a apresentação hoje aqui, e a gente estava falando que há duas interpretações desse cheio de graça, né? Primeiro, a gente, na brincadeira ou num bate-papo, a gente, deixa de graça, esse cara aí é cheio de graça, né? É cheio de gracinha. Mas o que eu quero me referir à natureza do eu sou, quando ele fala que ele é cheio de graça, ele é um Deus amoroso, sabe, irmãos? E o amor dele não está relacionado com aquilo que você faz. Irmãos, por mais que a gente recite isso, por mais que a gente cante isso, mas nem sempre nós acreditamos tão profundamente. A gente se acha devedor, a gente acha que o tempo todo precisa estar fazendo alguma coisa para Deus amar a gente. Mas não, queridos, Ele nos amou independente do que você faça. E quero dizer mais, Ele amou você antes mesmo de você confessar Cristo como Senhor. Ele amou você quando você era um pecador. Entende, queridos? Ele amou você quando você não fazia nada de certo, quando você muito mais errava do que obedecia, desobedecia muito mais. Ele é um Deus que a sua natureza é cheia de graça, de amor. Ele olha para você e sempre está vendo algo que Ele pode investir. Ele está vendo qualidades onde ninguém vê. Ele está vendo um detalhe aí, sabe? Onde as pessoas olham e muitas vezes não conseguem ver, e às vezes até você não consegue perceber. Mas Deus, por natureza, é um Deus cheio de graça. Você diz amém por servir o eu sou, que é cheio de graça? Amém, querido? Segundo ponto, vai falar que Ele é amor, né? A graça de Deus, Tito vai falar isso, que a maior graça revelada entre os homens é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Ou seja, quando Ele amou tão absolutamente que Ele deu o seu Filho, Ele ofereceu. Pastor, isso a gente ouve tantas vezes. Gente, faz diferença quando isso está internalizado em nós, quando isso está
firmado, consolidado no nosso coração. Por quê? Porque todo sentimento de inferioridade, todo sentimento de autopiedade é afastado. Quando eu sei que o Deus, por natureza, o eu sou, que por natureza é um Deus amoroso, Ele é amor, gente, sabe, a ideia do Deus que pune, a ideia do Deus que castiga, foi a sombra, queridos. Quando nós olhamos esse Deus punitivo, nós estamos olhando um Deus que era ainda um protótipo, ou seja, a revelação, o cumprimento da palavra de Deus, se daria na nova aliança, que é a revelação plena em Jesus Cristo. Ele é um Deus que por natureza é amor, glória a Deus, Ele é misericordioso. Veja, queridos, que é tão importante a gente entender isso, que a misericórdia de Deus faz a gente entender, queridos, que Deus, nós merecíamos punição, nós merecíamos repreensões, mas Deus sempre age com misericórdia. Ele sempre te dá a oportunidade, e Ele faz isso porque a natureza dEle é assim. Sabe por que às vezes é difícil a gente entender isso, gente? Porque nós olhamos Deus a partir da nossa perspectiva. E quando você analisa Deus a partir da sua perspectiva, a gente começa a fazer restrições para Deus. Bom, não é bem assim, Deus é amor, mas é fogo consumidor, né? Eu não sei quantos já ouviram essa expressão. Gente, esse é raciocínio humano. Se alguma base havia nessa expressão, ela estava na antiga aliança. Na nova aliança, o amor se fez carne e habitou entre nós, dando ao pecador a oportunidade de ser justo, de ser santo, de ser amigo, de ser filho, de ser aquele que vai viver o projeto de Deus intensamente. Você diz amém a isso, gente? Ele é justo, amém, queridos? Agora pense em justiça na perspectiva de Deus, porque a gente, irmãos, às vezes aplica a justiça a partir da nossa compreensão. A justiça de Deus é aplicada a partir daquilo que Ele é, sabe, amados? Nunca é a partir daquilo que eu compreendo de Deus, que eu acho de Deus. Você já deve ter percebido que a compreensão que você tinha de Deus há 10 anos atrás não é a mesma hoje. Não, pastor, é a mesma. Gente, será? Né? Se você não cresceu, a única coisa que eu tenho que te dizer é meus pêsames, né? Por quê? Porque é de glória em glória, de graça em graça. A cada dia que eu me exponho à palavra, é uma verdade sendo depositada dentro de mim. Eu estou crescendo, né? Pedro diz isso: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para Ele a honra e a glória para todos sempre. Ou seja, a vida do cristão sempre é uma vida de crescimento. Então você está aqui porque Deus está acrescentando algo em você para fazer você melhor. Você é melhor do que ontem, e amanhã você será melhor do que hoje. Você acredita nisso, irmãos? Amém. Então Ele é justo na perspectiva dEle, tá? Porque às vezes a gente olha para a gente e costuma avaliar a nossa vida e dar ao inimigo ferramentas das quais ele foi destituído, gente. Por quê? Porque temos uma compreensão equivocada de Deus. Por isso que eu disse a vocês a importância que é termos uma compreensão clara, consolidada e firmada a respeito do Deus, do eu sou. Porque quando eu me equivoco no análise a respeito de quem Deus é, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, eu começo a me culpar, eu começo a me achar indigno, enquanto Deus está olhando para mim, para você, e está dizendo: olha só, eu vejo você como alguém justo, porque eu não olho você com um olhar natural, eu olho pelo viés da redenção. Gente, deixa eu dizer uma coisa: analise a tua vida a partir do que Cristo fez, e nunca pelo que você acha ou compreende, amém? Todas as vezes que você olhar para você, pegue o óculos da redenção,
Pegue o óculos, amados, da obra consumada da cruz, coloque no seu rosto e aí declare palavras ao seu respeito, porque é exatamente assim que Deus lhe vê, uma pessoa que é justa. Por quê? Porque a natureza de Deus é um Deus justo. Você pode dizer amém a isso aí, irmãos? Glória a Deus. Ele é santo. Gente, como é bom a gente entender isso. Hoje eu vou tratar no finalzinho de um assunto que eu acho importante que a gente renove a nossa mente nessa compreensão. Pastor, se uma coisa que eu não sou é santo, pastor. Eu não sou santo. Mas, irmãos, Deus afirma que você é santo. Espera aí, eu não. Você não conhece a minha vida. Se eu contar algumas coisas que eu penso, que eu faço, gente, novamente renove o teu pensamento acerca da compreensão que você tem de Deus, do Deus que você serve, do Deus que você canta, do Deus que você diz que é o Senhor da sua vida. Ele olha pela perspectiva dele e nunca pela perspectiva do homem. Ele te vê santo. Daqui a pouco vou tocar um pouquinho mais nesse assunto. Ele é soberano. Gente, a soberania de Deus revela o seu cuidado. Olha, Deus é Pai, amém, amados? Paternidade, a ideia que temos de paternidade sempre é a relação que temos com os filhos da gente, ou a relação que tivemos com os nossos pais, que podem ter sido difícil e então pode ter distorcido um pouco essa compreensão que temos. Mas vamos pensar num relacionamento saudável que você tem com o seu filho ou que você teve com o seu pai. E isso serviu de parâmetro para você. Então, irmãos, imagina uma relação boa. Deus é o perfeito soberano, ou seja, nada foge ao controle de Deus. Deus cuida da gente o tempo inteiro. Eu postei uma frase esses dias que eu disse exatamente aquilo que eu creio profundamente. Deus prometeu que nos daria todas as coisas. Se você não tem alguma coisa agora, é porque você não precisa agora. Está entendendo, gente? Porque se Deus cuida de você, Ele vai te dar todas as coisas para que você seja aquilo que Ele projetou que você seria. Mas pastor, eu não tenho isso. Aí a gente começa a elencar uma série de coisas que não temos. Se você não tem é porque você não precisa, porque tudo que você precisa Deus te dá. Não temos tudo o que queremos, mas temos tudo o que precisamos. Você pode dizer amém a isso aí? Glória a Deus, esse é o Deus que você serve, não é outro Deus, não é o Deus da tua compreensão, não é o Deus que é expressado no momento de crise, não é o Deus que é expressado no momento que suas emoções são afloradas. Ele é um Deus que por natureza é soberano, está no controle de todas as coisas. Você diz um glória a Deus aí para você não dormir? É isso aí, vamos que vamos. Ele não muda, gente. Como é bom saber disso, irmãos. As promessas de Deus, elas são imutáveis. Deus disse, Ele vai cumprir. Não sei não, pastor, não sei. Eu preciso até ter um gabinete para falar. Porque tem coisas que eu tive a compreensão há anos atrás que Deus estava me dando, uma promessa que Deus estava fazendo ao meu respeito, e para mim era tão claro o que Deus estava se movimentando para fazer na minha vida, e de repente alguma coisa saiu do controle. Deixa eu afirmar para você novamente, olhe para a sua vida na perspectiva de Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso. Enquanto você pensa que Deus está mudando, Deus está agindo. Nós é que muitas vezes estamos saindo daquilo que Ele disse. Em Isaías diz uma palavra tão interessante, né, gente? Me veio aqui agora, que os braços do Senhor não estão encolhidos, né? Nós é que às vezes saímos daquele lugar que deveríamos estar. Que lugar é esse? O lugar de dependência, do lugar de pessoas que olham para Deus e percebem que nós servimos um Deus que por natureza é imutável. Ele não muda, Ele disse, Ele vai cumprir. Amém, queridos? Mas eu não estou entendendo, e quem é que disse que você precisa entender?
Quem é que disse que você precisa dizer a Deus como Ele tem que agir? Gente, não inverta as posições. Você é servo e Ele é Senhor. Você está entendendo isso? Sabe, algumas expressões são equivocadas. Nós queremos exigir Deus, sabe, dizer para Deus que Ele tem que fazer as coisas do meu jeito, porque do meu jeito é certo, do meu jeito alivia o meu sofrimento. Mas irmãos, do jeito de Deus me leva para o lugar que Ele tem para mim, e o lugar que Ele tem para mim sempre é o melhor lugar. Você acredita que a vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita? Você acredita ou você recita isso de vez em quando o pastor pede, quando a gente canta? Você acredita nisso? Que a vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita? Sim ou não, gente? Então, se você acredita, queridos, não abra a tua boca para dizer que as coisas estão diferentes, que Deus não está agindo. Ele está agindo porque a natureza dele é imutável. O seu caráter, gente, a gente falou da natureza, agora a gente vai falar um pouquinho do caráter. Elohim, que quer dizer poder, majestade, força, ele tem tudo nas suas mãos. Elohim Kadash, o santo, ele é o Deus santo. Elohim Eretz, o Deus de toda a terra. El Elyon, o Altíssimo. El Roi, aquele que tudo vê. Você pode dizer glória a Deus para essas verdades? Esse é o eu sou que você professa. Esse é o Deus que cuida, o Altíssimo, que tem todas as coisas no seu controle. Deus não erra, Deus não se equivoca, Deus não tem lampejos de erros, sabe, gente? Deus não é tomado por uma emoção negativa, Deus não se move pelos impulsos, Deus não se move pelo que você faz, Deus se move pelo que Ele é. O caráter de Deus, irmãos, é revelado nessas expressões. Glória a Deus. Jeová Jireh, aquele que supre. Jeová Rafá, aquele que cura. Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira, Deus é a minha vitória. Você crê nisso, gente? Esse é o Deus que você professa, esse é o Deus que você canta, esse é o Deus que você se dispõe a sair da sua casa e vir a esse ambiente e dizer: eu creio no meu Deus, eu sei que a minha vida está no controle dEle. Aleluia! Jeová Shalom, Deus é a minha paz. Gente, essa palavra paz, ela tem implicações tão profundas. Não é apenas, irmãos, aquela paz, sabe, no sentido de ausência de guerra. É uma paz quando coisas não estão indo bem. É uma paz quando você não está entendendo as coisas, não sabe responder os porquês da vida. É uma paz que não se explica pela natureza humana, não se explica pela racionalidade humana. É uma paz oriunda de uma relação viva com Deus vivo, com o eu sou, com a plenitude, amados, de tudo o que existe. Esse é o Shalom de Deus, essa é a paz que Deus tem para a sua vida, uma paz que excede toda a compreensão humana. Amém, queridos? Deus vai levar você a esse shalom, a esse tempo de paz. Mas meu Deus, está tudo tão tumultuado ao meu redor. O shalom de Deus virá sobre a sua vida e lhe dará uma paz sobrenatural, inexplicável. Glória a Deus, gente. Jeová Sabaote, o Deus dos exércitos. Ah, pastor, olha, você não sabe. Estão se levantando pessoas no meu trabalho, na minha casa, na minha rua, e tem exércitos, tem demônios se movimentando. Hoje mesmo, conversando com uma pessoa, ela disse: eu sei que isso aconteceu porque alguém fez um determinado trabalho espiritual para mim, sacrificou coisas para me prejudicar. Eu não sei se fez ou não fez. O que eu sei é que o Deus, o eu sou, é o Senhor dos exércitos. Ele tem o comando de todas as coisas nas suas mãos. Você diz amém a isso, gente? Glória a Deus. Eu sou é uma trindade, gente. Jesus é o Deus encarnado. Sabe, quando a gente olha lá para o batismo de Jesus, é algo tão lindo, irmãos. Quem está sendo batizado, gente, naquele momento ali do batismo de Jesus, os evangelhos narram essa história. O Mateus capítulo 4, por exemplo,
vai narrar o batismo de Jesus. Quem é que está sendo batizado? Jesus. Quem é que brada lá dos altos céus, dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo? E quem é aquele que é simbolizado pela pombinha lá, posando nele? O Espírito Santo. Deus é trindade, irmãos. Deus agiu, amados, e se revelou na pessoa do Pai na antiga aliança. Um período da nova aliança, Jesus estabeleceu o reino dele, e nós hoje somos a igreja que vivemos guiados pelo Espírito da verdade. Você não está sozinho, gente. Deus mora dentro de você. Deus arrumou um lugarzinho aí dentro de você. Ele fala com você, queridos, sabe? Mas pastor, acho que não fala o tempo todo, irmãos. Ele não fala apenas quando alguém vem de forma profética e libera uma palavra para mim. Ele fala no balançar das árvores, ele fala numa canção, ele fala num filme, ele fala num gesto de uma criança. Deus fala e o Espírito Santo traz a revelação do que Deus está falando. Ele faz isso por quê? Porque você é morada do Espírito de Deus. Então o eu sou se revela na nova aliança como um Deus da trindade. Glória a Deus. Olha só a revelação na nova aliança. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou onipotente, onipresente e onisciente. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? A cada verdade dessa compartilhada, desse altar, vai revelando quem Deus é. Irmãos, para a sua vida prosperar em todas as áreas, o primeiro ponto é entender quem Deus é. Eu comecei a minha palavra essa noite trazendo os anseios da humanidade ao longo da história, querendo descobrir como existimos, por que é que existimos, por que as coisas são sustentadas nessa complexidade tão grande que elas se revelam para nós. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: Jesus revelou o Pai. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus de que forma eles poderiam conhecer a Deus. Jesus então expressa para eles algo que é tão profundo e que vale para nós nos dias de hoje. Ele disse: olha, quem me vê, vê também o Pai que me enviou. Jesus é a expressão do eu sou. Jesus é a expressão da totalidade do projeto eterno de Deus, de redenção, de dar ao homem a oportunidade de nascer de novo, de santificar, de tornar o homem justo, sabe, queridos, de glorificação. Lá na eternidade, todos nós temos um lugarzinho separado lá para nós. Você diz amém a isso, irmãos? Haverá um tempo que o Covid não vai chegar na eternidade. Não vai chegar, gente. Pode ter certeza, gente. Lá vai ter sabe, a vacina da redenção impede o Covid, as pestes, as pragas, os lamentos, as perdas, as frustrações, sabe, gente, todas as crises serão eliminadas, sabe, a nossa leve, momentânea tribulação não pode se comparar à glória que há de vir, que há de chegar, sabe, queridos, isso não é um conto de carochinha, não, isso não é uma promessa, amados, feita por qualquer pessoa. Isso é a certeza que temos, porque acessamos as Escrituras pela fé. Conhecer a revelação de Deus é tirar da minha vida. Então, eu quero reafirmar: conhecer quem Deus é tira pesos da sua vida. Irmãos, ninguém suporta carregar um peso pela vida inteira. Então eu preciso compreender quem é Deus. Quem é Deus? O peso da religiosidade é tirada, gente. Amém, queridos? Todo sentimento de inferioridade, a identidade de pecador, somos convidados a ser como Ele é. Se é possível, pastor, vou fazer uma pergunta que talvez seja mais difícil de se responder. A imagem que o pecado distorceu, Cristo restituiu. Eu não sou mais um pecador. Não, agora basta, agora deixa eu ir embora, tchau. Não aguento ouvir isso, né? Talvez alguém diga. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. A sua essência,
não é mais pecadora. Eu quero explicar para você, isso é um conceito que a gente ministra na nossa escola Avance, e eu quero convidar, você quer conhecer mais profundamente isso, se inscreva lá que a gente vai ministrar isso com detalhes. Quando a palavra pecado, ela está no singular, ela está sinalizando, irmãos, o pecado original. Ou seja, a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado em toda a humanidade, mas também por um só homem entrou a redenção em toda a humanidade. Então, quando eu aceito Cristo como meu Salvador, a minha essência é mudada. Sabe, irmãos, eu não sou mais, a minha essência, ela não é mais pecadora. Agora, quando pecados, no plural, sinaliza ações pecaminosas. Sabe, queridos, são duas coisas diferentes. Eu não sou mais refém do pecado original, o pecado de Adão. Não, queridos, Cristo anulou toda a maldição que era sobre a sua vida. Então, nesse aspecto, eu não sou mais pecador. A minha essência é justa. Aquele que não tem pecado se fez pecado por nós, para que através dele, eu e você, nos tornássemos o que a gente? Justiça de Deus, ou seja, a justiça que Ele tem na sua própria pessoa me fez alguém justo. Então, nesse sentido, eu não sou um pecador na minha essência. Agora, e quando eu erro, o que está acontecendo? Quando eu faço alguma coisa desalinhada com a verdade, quando eu erro o alvo, o que está acontecendo na minha vida, pastor? Eu estou, irmãos, tendo tropeços. A cada vez que eu tropeço, eu me levanto, me alinho à verdade, renovo a minha mente em quem eu sou em Cristo Jesus e continuo a minha caminhada. Minha essência não mudou. Quantos estão compreendendo isso, irmãos? Eu quero só deixar um gostinho, porque eu sei que isso é muito mais complexo, né? Você talvez tenha muitas indagações aí, mas nós precisamos entender que quando eu entendo o que Deus, o eu sou, foi se revelando na história da humanidade. Ele se revelou no Antigo Testamento, ele se revelou na pessoa do Cristo no Novo Testamento, e ele se revela nos dias de hoje através do Espírito Santo que habita na igreja dele. Amém, queridos? Quando reconheço quem ele é, automaticamente recebo minha nova identidade. Quem você é, gente? É uma pergunta. Eu sou aquilo que eu compreendo que Deus é. Se eu tenho uma visão equivocada do eu sou, minha compreensão acerca de quem eu sou é equivocada. O primeiro ponto é você entender que Deus são todos esses pontos e muito mais. É claro que a gente não quis aqui dizer todos eles e nem há tempo para fazer isso, mas já sinalizou a você. Isso vai dizer quem ele é e automaticamente vai dar a você condições de ter uma nova identidade. Você não é mais um pobre miserável. Você não é mais alguém, amados, um mendigante da fé. Sabe, irmãos, existe um grupo de pessoas tão desesperadamente movidos pelas emoções, que estão mendigando a fé. Você não é mais um mendigo da fé, você tem direito. Você é um herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo. Sabe, gente, você não está pedindo nada que não é seu. Você não está pedindo nada emprestado, Ele te deu. Então a minha postura como filho de Deus é porque eu tenho direito, gente. Hein? Você imagina alguém chegar na tua casa agora, você imagina alguém chegar na tua casa e dizer assim, entrar lá na tua casa, hein, Nunes? Imagina só, aquela casa, sabe, poderosa lá do Nunes, piscina de 10 metros, gente, churrasqueira poderosíssima, sabe, gente, linda, maravilhosa, né? E dissesse assim, olha, eu quero a tua casa, né? Ou falasse com você na sua casa, a casinha que você tem, ou o casarão que você tem, não importa, mas é seu. E alguém chegasse para você e dissesse, eu quero a sua casa, te dou 2 dias para você sair da sua casa. O que você ia falar? Se manca, rapaz, sai daqui que eu vou te dar umas bolachas. O que você faria? Você ia correndo lá para o lugarzinho onde você mostra, você tem guardado os seus documentos, e você diria a essa pessoa, olha, aqui está, né?
todos os documentos. Eu estou tentando achar o nome aqui do documento que faz você ser dono da casa. Certidão? Escritura! Certidão não, escritura. RGI, tá ok. Então você pega lá todo o RGI, a escritura da casa, todas as documentações que você pagou, as promissórias, sei lá. Você pega lá e diz assim: nada disso, meu filho. Pode bater em retirada. Essa casa é minha por direito. Irmãos, quando eu compreendo quem eu sou, primeiro quando eu compreendo quem Deus é, eu compreendo quem eu sou. E qual a minha garantia de que tudo aquilo que Ele disse é meu por direito? Quando eu pego as escrituras e digo: aqui, essa é a minha escritura, essa é a minha promissória, essa é a minha garantia. Sabe, queridos, eu sirvo a um Deus que se auto-revelou. Sabe, irmãos, nós não compreendemos Deus por teorias, nós não compreendemos Deus pelas experiências. Não, nós compreendemos Deus porque nós cremos na palavra de Deus. Nós, quando acessamos a palavra de Deus, o pressuposto do acesso, ou seja, aquilo que vem antes ao acesso da palavra, isso que eu estou dizendo, é fé. Eu creio que o que está escrito é Deus falando e se revelando à humanidade. Então, quando eu, amados, vejo a própria Bíblia revelar o eu sou como um protetor, como um cuidador, como Deus da minha vida, eu tenho que todas as vezes que alguma coisa sair do meu controle, me levantar e dizer: é meu por direito, Deus disse e eu não abro mão, eu sirvo ao eu sou, ao total, ao único, ao soberano. Você entende essa verdade, gente? Glória a Deus, a sua identidade é forjada a partir da tua crença de quem Ele é. Eu fui recriado. Eu estava cego, diz a Bíblia, nos meus delitos e pecados, até que um dia o Evangelho chegou a mim. O Espírito Santo me convenceu do pecado, do juízo e da justiça, como diz João lá no capítulo 16, no versículo 8. O convencimento, a iluminação da verdade veio e me deu, amados, a possibilidade de ser recriado. Eu sou uma nova criatura. Lá em João 3 diz isso, né, gente? A experiência do novo nascimento. Como pode alguém já velho nascer de novo? Quando alguém nasce do Espírito, amados, da palavra, quando alguém nasce acreditando realmente quem Deus é e quem nós somos nele, você recebe isso, irmãos, você foi justificado. Sabe o que é justificado, gente? É um documento de que você não tem mais culpa. Você não é mais culpado, gente. A justificação pela fé é justamente, amados, o conceito de dizer: você realmente fez alguma coisa de errado. Você era passível de uma punição muito severa, mas eu, por amor, o eu sou, por amor, enviou Jesus para dizer: eu agora justifico você. E não justifico a partir dos seus predicativos, das suas disciplinas, sabe, das oportunidades que você tem na vida e responde positivamente. Eu faço isso por amor. Mas espera aí, pastor, essa mensagem ela traz para nós uma linha tão tênue, sabe? Isso pode me dar liberdade de pecar. Irmãos, quem conhece o amor de Jesus e se deixa banhar pelo amor de Jesus, vai querer viver alinhado com a verdade, vai querer obedecer à verdade. Não pense, queridos, não deixe que esse pensamento equivocado entre na sua mente, porque quem convence você é o Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito eu estou, mais longe do pecado eu estarei. Não é dizer nominar, a lei nominava pecado, a graça enche você do Espírito para você obedecer à verdade e nunca mais pecar. Amém, gente? Por que eu estou falando nunca mais pecar? Porque a tua essência nunca mais será uma essência pecadora. Você vai tropeçar? Talvez, mas isso não vai prostrar você. Por quê? Porque o Deus que você serve, que você canta, Ele justificou você. Gente, isso é legal demais, gente. Deus justificou você. E porque eu sou justo, agora eu olho para a palavra dEle como alguém que tem a solução para a minha vida, como alguém que tem a rota para a minha vida.
Eu não faço da justificação pela fé um motivo para pecar. Capítulo 6 de Romanos. Pecarei a fim de que a graça se manifeste? De jeito nenhum. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado aponta, a graça te enche do Espírito Santo. Ele me fez santo nele. Amém, queridos? Todos os dias, quando eu estou colocando em prática a mente que se renova, um conceito que eu nunca mais esqueço, aprendi na nossa escola também, é que santificação é o lado prático de uma mente que se renova. Você entende isso, irmãos? Então, cada vez que eu me submeto à verdade e renovo a minha mente, eu vou estando alinhado com aquilo que posicionalmente eu já sou. Eu sou, a minha posição espiritual é de santo. Mas pastor, eu estou desalinhado. Eu sei que você está desalinhado. E aí então eu me alinho, me submetendo à verdade e respondendo-a em fé, sabe? Aí eu vou me alinhando todos os dias. Aí eu tropecei, então não dá para mim. Perdi a corrente, quebrei a corrente. Você quebrou nada, irmãos. Você não quebrou nada. Você sacode a poeira dos pés e levanta de novo e diz: eu sei quem eu sou. Esse negócio não me prostra mais. Eu sei quem eu sou. Eu sei qual é a minha essência. A minha essência, amados, foi recriada. A minha essência é de justo. A minha essência é de alguém santo. Aleluia. Ele me tornou inabalável. Gente, não, pastor, não, eu tenho me abalado por tantas coisas. A tua essência é inabalável. O teu posicionamento é de alguém que está seguro em Deus, sabe, irmãos? Você é filho, e filho não se descarta filho. Uma vez me tornando filho, nunca mais deixarei de ser filho. Filho é filho, gente. Filho é filho. Filho você vai carregar para a vida toda. E imagine Deus olhando para você, sabe? Você imagina que todas as vezes que você tropeçar, Deus dissesse para você: você não é mais meu filho, você não tem mais direito à herança. Será que você descarta seus filhos todas as vezes que eles pecam? Não, claro que não. Por quê? Porque eles são seus filhos. E quando olhamos para nós, amados, precisamos alinhar o nosso pensamento com um pensamento de filhos. Eu não posso olhar para mim como um bastardo, eu preciso olhar para mim como um filho, e quem é filho está inabalável. Amém, gente? Ele me garantiu a eternidade. Gente, que coisa poderosa. Ele me deu o seu Espírito. O eu sou define minha história. Você pode ficar de pé aí, glorificando ao Senhor aí, queridos. Aleluia! O eu sou define a minha história. Você tem aí um currículo que não é tão positivo assim, você tem um histórico não positivo na sua vida. Eu sei, talvez você esteja se culpando, mas hoje nós estamos falando do eu sou. Aquele que é na sua vida aquilo que você permite ele ser. Há uma pergunta que a gente costuma fazer, e também na nossa escola, hoje eu estou fazendo um anúncio legal da escola, hein? Uma pergunta que a gente sempre faz: Deus tem controle sobre todas as coisas? Deixa eu dizer uma coisa: se Deus tem o controle de todas as coisas, por que é que crimes hediondos acontecem? Por que é que coisas tão terríveis acontecem? Deus tem o controle daquilo que eu permito que Ele controle. Você está entendendo, gente? É que essa noite você saia daqui pensando: tem áreas que eu estou controlando, tem áreas que eu estou administrando, e Deus está me desafiando a acreditar no eu sou, a dar o controle a Ele. Não é fácil, porque desconstrói tudo aquilo que a gente, anos da nossa vida, vem fazendo. Eu não quero mais agora viver guiado pelas minhas emoções, pelo que eu acho. Eu quero ser aquele guiado pelo Espírito Santo. Aonde Ele me levar, eu vou. Eu vou nas águas do Espírito.
Amém, queridos? Eu vou ser guiado pelo Espírito Santo, porque eu compreendo o eu sou. Eu quero terminar, mas antes eu queria que você, numa canção, a gente preparou uma canção aí, bom, não sei, acho que a gente preparou uma canção, e a gente vai ministrar essa canção, mas eu gostaria que, no momento em que essa canção estivesse sendo ministrada, você pensasse, qual é a sua compreensão de Deus? A compreensão que você tem do teu Pai será a mesma compreensão da sua saúde espiritual, da sua vida. E Deus convida você a mudar a sua identidade, ou melhor, não mudar, mas assumir a sua identidade, né? Você é aquilo que Ele disse que você é. Você é o que o eu sou disse ao seu respeito. Você pode fechar os olhos aí, a gente vai adorar ao Senhor.